Evangelho segundo João, no capítulo 2. Do Evangelho narrado por João. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiramente o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Capernaum, ele e sua mãe, e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Até aqui, irmãos. Amém. Como se vê ao longo das leituras dos evangelhos e também de Atos, não era de praxe que o Senhor Jesus frequentasse festas humanas, naturais. Contudo, nessa festa, nessas bodas, é uma recepção, não é? É onde se faz uma festa. Nesse caso, uma festa com certeza de vulto. Essas bodas, festas de casamento aqui, de alguma forma levou o Senhor lá. E se ele lá esteve, não foi para participar de uma festa, certamente não. O Senhor nunca fazia nada em vão. Não era a sua missão se divertir ou participar de festas humanas. Ele tinha um propósito, sempre ele teve um propósito. Tudo que ele faz tem um objetivo claro, profundo, e transcende muitas vezes a nossa compreensão. Nessa festa existem elementos interessantes e diálogos também profundos. Primeiro que essa festa não era ele quem promovia, tampouco sua mãe. E ela chamou a ele, dando como que uma indireção, uma informação. Acabou o vinho. Mas ele não era provedor de vinho, nem era provedor da festa. Cuido eu, era bem provável que ele poderia ter dito à sua mãe que começaria a fazer algum sinal, porque não faria sentido esse diálogo, visto que ele não deveria prover nenhum vinho ali. Mas Maria falou com Jesus. Era uma mãe falando com o filho. Mas a resposta não foi de um filho com sua mãe. Foi de um Deus com a sua criação. Mulher, que tenho eu contigo? Já não era Jesus, o filho de Maria, que falava. Era o Verbo eterno que ali estava e falava com ela. Não entre nas medidas e tempos que você não entende nem conhece. Não foi muito tempo depois ele fez o milagre,
Mas a resposta do Verbo eterno foi diferente, porque ele sempre respeitou sua mãe. Mas aqui era o Deus falando com a sua criação. Mulher, que tenho eu contigo? Sabe, irmãos, nós, seres humanos, esquecemos a nossa estatura e também esquecemos quem é Deus. Se nós tivéssemos realmente uma compreensão de quem é Deus, e essa compreensão se figuraria como uma fé profunda, o Senhor disse que nós poderíamos fazer qualquer pedido, Ele se comprometeria em atendê-lo. Essa compreensão de quem é Deus. E a história narra homens que compreenderam profundamente e foram até os limites humanos naquela força que a fé levou. Aqui, logo depois, ele falou para os serventes. Sabe aquelas talhas que estão lá fora? Eram 6 talhas. Encheias de água, até em cima. E eles encheram as talhas de água. Até aí tudo era natural. A água, a talha e o trabalho feito de colocar ali dentro aquele líquido. Aí vem a segunda ordem. Pega desse líquido que vocês colocaram aí, leva para o mestre-sala. Eles tinham colocado água, eles sabiam. E quando eles tiraram, não tiraram água, tiraram vinho. Ninguém viu. Não teve nenhum aparato, nenhum sinal. Apenas isso. Leva para o mestre-sala um pouco. Porque ali, a ordem de Cristo penetrou naqueles vasos e criou substância nova naquela substância. Elementos novos naqueles elementos. E o que era água só, tornou-se em vinho. Os irmãos, vejam que isso foi o primeiro milagre dele. E tem uma razão. Eu cuido que tem uma chamada aqui para algum episódio. Por que o senhor faz isso aí? E não foi pouco, irmãos, porque uma vez eu estive olhando metretas e almudes, isso aqui dá centenas de litros. Centenas de litros, essas 6 talhas. Olha, a água, ela tem uma simbologia e o vinho também. Se nós dermos um salto lá adiante, uma certa ocasião, os discípulos de João reclamaram com o Senhor Jesus. Falaram assim, olha, o recado era esse, os discípulos de João jejuam, alguns fariseus também. Agora os discípulos seus não jejuam. Ele respondeu assim, olha, pode porventura os filhos no dia de festa, ou os amigos no dia da festa, fazer jejum? Não faz sentido, é bodas. Agora, eles estão em bodas, eles estão em festa, porque o esposo está aqui. Era dele que ele falava. O esposo era ele. E a esposa eram os discípulos. Nós estamos em núpcias. Eu estou me revelando a eles. Eles estão me conhecendo. Eu estou transferindo o que é meu para ele. Eles estão aprendendo comigo. Dias virão, e que o esposo lhe será tirado. Aí então jejuarão. Anunciou sua morte. Agora olha que interessante. Não se deita vinho novo em odre velhos, porque se rompe o odre e se perde o vinho. O que ele estava dizendo? O odre é um vaso de couro. Se coloca lá dentro um vinho, tampa-se a boca, o vinho novo fermenta, expande a parede daquele odre e ele fica no seu limite. Se colocar mais um vinho ali, quando ele for expandir pela segunda vez, ele rompe o odre.
Ele estava dizendo o seguinte: olha, jejum que vocês estão fazendo, ele não tem valia, porque o coração de vocês está contaminado com o vinho estragado. Eu vou dar um coração novo para vocês, é odre novo. E vou colocar um vinho novo nesse coração. A partir daí, fará sentido o jejum de vocês. Porque a palavra de Deus, quando penetra em nosso ouvido e desce no nosso odre, é a linguagem da água. Mas quando a fé se mistura com a palavra, é vinho e transforma a nossa natureza. Nós somos transformados pela palavra de Deus. Porque ela penetrando em nós, ela muda a nossa natureza. Diferente do falar humano, que não pode transformar o espírito de outro homem, a palavra de Deus pode. Ela entra em nós, é só a voz, é só um som que vibra no ar. Quando desce no coração e mistura com fé, faz uma mudança absurda. Isso era o anúncio. Ele fazia ali uma transformação de água em vinho. Aquelas talhas. Irmão, se nós fizermos uma visita ao passado, aconteceu no passado algumas dispensações de Deus. Aquelas talhas estavam vazias, porque mandou enchê-las. Se nós voltarmos lá atrás, no princípio, quando o homem saiu do Éden, vamos encontrar uma terra completamente contaminada, porque essas talhas eram para a purificação dos judeus. Tinha uma finalidade, era para a purificação. Se nós voltarmos lá atrás, nós vamos encontrar uma terra completamente contaminada, entenebrecida, violência, maldade, toda sorte de pecado, a ponto de Deus se irritar de uma maneira tal que ele chegou e procurou debaixo do sol alguém que ele pudesse descansar alguma promessa nele. E procurou, e achou um homem chamado Noé. E fez com ele uma aliança. Falou: Noé, eu vou fazer uma aliança com você. Porque olhando a terra, eu me enjoei, eu me enojei de tanta coisa horrível que eu vejo acontecer aqui. Contigo, eu faço uma aliança. Eu vou destruir a terra inteira. Quando o médico oncologista ele encontra um tumor maligno, sabe o que ele faz? Ele faz uma cirurgia e extirpa, arranca, corta aquele tumor e lança fora do corpo. Se deixar ali, ele contamina o resto do corpo. Cristo, olhando lá do alto, viu a terra com um tumor tão grande que tomou conta da terra toda. E a cirurgia dele foi anunciada a Noé: vou passar o bisturi aqui. E o nome desse bisturi vai ser dilúvio. Eu só achei uma parte boa aqui. É você, Noé. Ali numa figura de Cristo, anunciou a construção de uma arca. Ele purificou a terra, separando um homem que ele achou segundo o seu coração. Os irmãos pensam isso, porque é muito repetido nos refrões dos poetas e nos jargões religiosos. Deus é amor, e é mesmo, mas Deus é justiça. Deus é Pai, é mesmo, mas Ele continua sendo justiça. Deus, Ele não vai conviver com o pecado, não vai importar pecado, mas Ele purifica o pecador arrependido e aceita todo o coração quebrantado como filho seu. Só Noé. Vocês percebem que o céu não é contado pelo número, mas é contado pela virtude? Porque está escrito: largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que passam por ele. Mas estreita a porta e apertado o caminho que leva aos céus, e poucos há que o encontrem. Dá graças a Deus, porque Deus, passando por você, achou seu coração inclinado a aceitar a sua palavra. Isso é uma virtude que vem de Deus, nos escolher. E a aceitação vem de nós. Porque se nós não aceitarmos, a escolha dele sobre nós fica infrutífera.
mas a terra seguiu. Os irmãos lembram? Adiante encontrou ele outro homem, que na terra de Ur, contaminada por idolatrias, carregada de coisas erradas, encontrou um outro homem e pôs ele em teste. Colocou aquele homem para chegar nos limites que um ser humano pode chegar. Falou com ele, Abraão, chamava Abrão, vou fazer com você um trato. E falou que ia abençoar a descendência dele. E falou, você vai ter uma descendência tão frutífera, é mais do que o número das estrelas que estão no céu. É mais do que o número das areias que estão no mar. Falou com ele tantas coisas, mas colocou ele em teste. Pediu seu filho, seu único filho. E ele levou o filho ao altar do sacrifício. E os irmãos conhecem bem essa passagem. Um gesto que fica para sempre nos anais da história do povo de Deus. Um homem que amava seu filho, seu único filho, o filho da sua velhice. E Deus lhe pede aquele filho. Ele escondeu da mulher, porque a mulher não aceitaria. Escondeu dos seus servos que foram com ele. Fica vocês aqui embaixo. Esse assunto aqui só eu sou capaz de executar. Logo, ele voltou com o menino e com o nome de Abraão. Ele chamava Pai Exaltado. O Senhor falou com ele, você não vai chamar mais Abrão, que em hebraico quer dizer Pai Exaltado. Você vai chamar agora Abraão, pai de uma multidão. Ali Deus purificou uma linhagem. A segunda talha foi achada. Ali houve uma purificação. Foi criada então a nação de Israel. Começou ali, que não tinha esse nome. Começaram ali a surgir então a estirpe dos hebreus. E por um bom tempo, os descendentes, irmão, vê Jacó, logo ali Cristo apresenta-se a ele, numa visão, quando ele deitou a cabeça numa pedra, aquela pedra representava o verbo eterno, e ali naquela pedra, ele viu Jesus. Como? Ele viu uma escada, que a base dela ficava na terra, e o topo lá no céu. O único que tinha o pé na terra e a cabeça no céu, o nome dele é Jesus. Porque ele falava, o Filho de Deus, que está no céu. Porque ele nunca perdeu a conexão eterna dele. Ali, Jacó viu Jesus e deitou em Cristo, descansou e teve visões. A segunda purificação seguiu a linhagem dos hebreus. Foram para a casa de Faraó, porque a história é longa. E lá se contaminaram, se tornaram prisioneiros, porque haviam se esquecido de um homem chamado José, cujo valor foi reconhecido pela casa de Faraó. Ali, Deus apresentou-se a um homem no deserto, fugindo. Ele havia aprendido toda aquela arte, aquela ciência egípcia, que era maligna. Ele aprendeu tudo. Foi criado na casa de Faraó. Um dia lá, no deserto, uma sarça ardia e não se queimava. E curioso, ele chegou perto da sarça. E uma voz nasceu ali e falou, tira o sapato dos teus pés. Aproximar daqui. Como quem ensinava a ele. Pode tirar o sapato, porque tudo que você aprendeu até hoje não vai servir para nada, para aquilo que eu vou te enviar. Esqueça tudo que você aprendeu na casa de Faraó. Ali começou uma terceira purificação. Ali Moisés foi colocado como homem para tirar Israel. Irmãos, Egito foi uma nação que fez pacto com as trevas. E eu provo dentro da Escritura isso. Fez pacto. Foi uma coisa horrível. Precisava de uma purificação. Precisava do povo sair do Egito, mas precisava do Egito sair do povo. Sabe por quê? Aqueles magos, aqueles feiticeiros trabalhavam com alta magia. Quando Moisés fez o rio virar sangue, aqueles magos fizeram igualzinho. Depois Moisés fez subir rã, eles fizeram igualzinho. Quando Moisés fez o pó da terra virar piolho, eles tentaram fazer, não deram conta. Porque também tem limite para Satanás operar, e Deus para o limite dele rápido. Glórias a Deus.
E Deus vai parar alguma coisa que está perturbando uma família. Por esses dias, a mão do Todo-Poderoso vai parar alguma coisa que perturba a sua casa. Glórias ao Senhor. Olha que interessante. Aqueles piolhos, eu sempre falo isso que eu acho isso maravilhoso. Aqueles piolhos saíam procurando a cabeça do Egito para não subir na cabeça dos hebreus. Nem no gado, nem nos bichos, nem nos animais. Só na casa de Faraó. Piolho que procura Faraó. Ali, irmão, nós vimos. Chegou o limite. Agora você para, porque daqui para frente é a minha mão que vai trabalhar. E Deus purificou de tal maneira que os principais oficiais egípcios foram varridos pelo mar que se fechou sobre eles e jogou todos eles lá na praia. Caiu carro, cavalo e cavaleiro. Israel começou uma jornada nova, 40 anos peregrinando. Irmãos, se nós vemos a história do povo de Deus, muitos momentos o Senhor falou assim, pera lá, eu vou interferir aqui, eu vou intervir aqui, eu vou intervir, é preciso eu intervir. E na sua vida, de vez em quando o Senhor fala, ei, eu vou intervir também, eu vou dar uma mexida aí. Você está sentindo que Deus está mexendo na sua vida? Dá glória ao nome dEle. Ele tem autoridade para intervir, Ele pode. Se você geme um bocado, depois Ele te dá um remédio, você sara, e você sara e fica melhor. Porque depois do choro, o rosto fica mais limpo. Aleluia! Tem tempo de chorar e tem tempo de rir. O seu tempo de chorar está no alto, mas virá o tempo de você rir e também se aproxima. Logo, logo vem o tempo de você rir. Porque a tristeza dura uma noite, mas pela manhã vem a alegria. E o nome da sua manhã é Jesus. Já já Ele chega para te trazer alegria. Queridos irmãos, vocês vão ver como que o Senhor vai fazendo as intervenções pontuais dele na terra, e Ele não pede opinião de ninguém, Ele não precisa de ajuda, mas Ele pega o homem preparado, não que esteja preparado para toda obra, não, preparado assim, coração disposto, é quando alguém abre o coração. Vocês lembram de Isaías? O Senhor se apresentou lá no templo, foi uma coisa terrível. Isaías percebeu, é o Senhor, e eu vou morrer, porque eu ando falando tanta coisa feia, eu aprendi tanta coisa feia, e eu vi o anjo do Senhor. O Senhor pegou um anjo e falou assim, pega aquela brasa lá no altar, pegou a tenaz com a brasa acesa, esfregou na boca dele, limpou a boca dele. Aí o Senhor fez uma pergunta, a quem enviarei eu? A casa de Israel. O Senhor não mandou. A Isaías o Senhor perguntou, a quem enviarei eu? Isaías olhou e falou, bom, agora eu tomei coragem. Envia-me a mim! Foi o profeta que mais falou de Cristo, foi Isaías. É o que mais falou do Senhor. Parece que ele conhecia o Senhor, até a natureza física de Jesus. Falou, ele não tinha beleza, ele era feio, como a raiz de uma terra seca. Você já leu? Descreveu o Senhor, até no aspecto físico. Que coisa maravilhosa as intervenções do Senhor. Queridos, outra vez o povo descaiu. Aí juízes atuaram. Ali, por um tempo, logo foi necessário aparecer uma outra intervenção. Os profetas. Samuel, aliás, Samuel marcou uma época, porque ele foi o primeiro profeta oficializado, digamos assim, porque outros homens profetizaram como Abraão, mas ele foi colocado como profeta, foi juiz e foi até sacerdote. Samuel foi um homem magnífico. E ali, irmãos, começou a era dos profetas. Outra vez, Israel pisando em falso. Porque, irmão, nós temos que ver a nossa própria história. Porque isso aqui aconteceu com o povo de Deus, nós temos que ver a nós. Será que também nós não estamos fazendo a mesma coisa? Será que nós não estamos tropeçando, igual aquele povo tropeçou? Assim, aquele povo era cabeça dura. Será que nós não somos também? Será que nós não fazemos igual e não percebemos? Será que nós não precisamos do mesmo remédio às vezes? Olha, se amargou a garganta dos hebreus, cuida que amarga a sua também. Ora, se nós não dermos por advertido, podemos deixar de tomar remédio amargo. Mas se não, tomaremos, irmãos. Estava lá todo mundo com medo dos profetas de Baal. Eram 400. Um homem de Deus sozinho. Mas aquilo que foi dito, a fé, ardia no coração daquele homem. Ele falava, eu conheço o Senhor, sei quem é.
Eu não ando confiado em mim, mas naquele que me colocou como profeta, eu deposito total confiança. Total. Você deposita no Senhor total confiança, nunca você vai ficar confundido. Pode te cercar como abelha, serão despedaçados. Ninguém te pegará na rede. Ninguém te apanhará no dia mal, porque do dia mal Deus te livrou tantas vezes e tantas quantas necessárias te livrará. Ele tem autoridade para isso. Ele já fez obra até com mosca. Minha esposa tem uma obra bonita na vida dela, uma aranha, mas não dá para contar aqui na pregação de uma palavra. O Senhor faz qualquer elemento na mão dele é instrumento para fazer obra. Até o vento ele faz obra. Elias vendo todo Israel com medo, assustado. Aqueles profetas de Baal se tornaram então imponentes. Deus deu uma purificada lá. Elias chamou todos ao desafio. Todos vocês, vem cá. Junta os 400 profetas. E junta vocês também, ó povo de Deus. Vem cá, vocês estão com medo, chega perto de mim. Pôs todos juntos. Ao teste dele. A segurança, a ironia. Começa vocês primeiro, que vocês são muito. E colocar o altar. Faz a oferta. Impõe a oferta aí. Agora o nosso trato vai esse. O Deus que for Deus vai fazer descer fogo do céu. Porque o inimigo pode até fazer descer fogo do céu, como ele fez no tempo de Jó. Mas quando Deus põe o dedo e fala, para, ele para e não faz nada. E quando Deus fala assim, o seu limite chegou, o limite chegou. Ali Elias sabia, eu vou fazer isso aqui porque Deus está comigo nesse negócio. Clama o Deus de vocês. Vocês já conhecem tudo isso aí. E clamava e gritava. E chorava e rasgava até a carne. Esfaqueava, cortava o corpo. Saía sangue. E ele gritava, será que Deus seu não viajou? Grita mais alto, também está dormindo, vocês acordam ele. Provocou eles. Achincalhou o Deus deles. Acho que ele não está ouvindo não, hein? Chegou um ponto que eles desistiram. Agora, joga bastante água em cima, hein? Para vocês não falar que estava para pegar fogo. Põe água em cima, hein? Jogaram tanta água que fez um ribeiro em volta. Falei, Senhor, mostra para esse povo que foi segundo a tua palavra que eu fiz isso. Desceu um fogo do céu, irmão, que queimou tudo. Até a água secou. Sabe o que ele fez? Pega os profetas, não escapa nenhum. Morreram 400 profetas à espada. Deus deu uma limpeza lá. Aqui o Senhor Jesus, irmãos, nos mostrava isso, irmãos. As talhas estavam esgotadas. Salvo o melhor juízo, são uns 500 anos de silêncio, de Malaquias até a vinda de João. Não havia mais profecia, nenhuma visão, nada. Silêncio absoluto de Deus na casa de Israel. O povo corrompeu-se. Já os fariseus não entendiam com os saduceus, cada um interpretava como queria, começaram a criar regra em cima de regra, doutrina em cima de doutrina, peso em cima de peso, medida em cima de medida, e estava insuportável. Cada um entendia que o Messias tinha que ser de um jeito e de outro. Era uma confusão só. Quando João chegou, ele anunciava o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse, queridos, é aquele que nas bodas de Caná mostrou claramente o propósito dele. É transformar a essência, o coração, o outro. Ele falou para Nicodemos, você tem que nascer outra vez. Queridos, bem-aventurados são todos quantos sabem qual é a sua vocação e buscam em Deus o aperfeiçoamento e não se conformam com suas próprias limitações. Todas as vezes que você vê um defeito em você e não gostar dele, ele ainda não é seu. Toda vez que você fizer alguma coisa errada e se arrepender, ainda tem espaço para Deus te consertar em Cristo. A transformação da água em vinho. Até uma expressão popular. Ele mudou da água para o vinho. É isso que o Senhor faz conosco. Mudamos da água para o vinho. De pessoas naturais para pessoas espirituais. E a purificação foi tão boa que ele ainda fez uma coisa. Chegou no templo, estavam os cambistas lá vendendo, fazendo troca de moeda.
E ganhava dinheiro na troca, ganhava dinheiro na venda dos animais, era um negócio só. Jesus chegou lá, pegou um chicote. Os discípulos nunca tinham visto ele fazer aquilo. Ele meteu o pé na mesa dos cambistas, abriu a gaiola das pombas, soltou os animais e desceu o chicote nos cambistas, que não ficou um lá dentro. Saiu todo mundo correndo. E eles falaram: o Senhor Jesus está nervoso aqui dentro. Não ficou um cambista lá. Pôs todo mundo para fora. Ele falou assim: eu vou purificar o templo, porque a casa de Deus não é comércio. Não é para anunciar troca de favores. Aqui é para anunciar vida eterna para aqueles que creem em Jesus Cristo. Essa é a casa do Senhor purificada. Anúncio de salvação. Essa igreja não quer seu dinheiro, não quer saber quanto você ganha. Aqui o anúncio é de salvação. Não se troca a salvação por favores humanos. Se você for fiel, você vai entrar no céu pelo mérito de Jesus Cristo. Nós não somos uma organização interessada em favores humanos, nem em negócios políticos. Nosso assunto é salvação de alma. E você foi ingresso nessa graça, porque Cristo te chamou. Ele abriu o seu coração, abriu os seus olhos e te fez enxergar a eternidade. Isso é maravilhoso. Deixa Ele transformar o que está no seu interior, até que haja uma transformação total em você. E você deixa de ser uma pessoa natural para ser uma pessoa completamente espiritual. Não tem mais medo da morte, não tem mais medo da velhice, nem do desemprego, nem da doença, porque você sabe, Deus está comigo. Haja o que houver, Deus está comigo, está de bom tamanho. Você com Deus sempre será a maioria e sempre vai vencer. Você pode estar com o mundo inteiro do seu lado. Se Deus não estiver contigo, você está perdido. Mas se Deus estiver com você, você pode estar sozinho, que você vai vencer. É isso que importa. Deus estando conosco é tudo que nós queremos. Pode falar mal de nós, pode atacar, não tem problema. Deus está conosco, é o que nos basta. Glórias a Deus, Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração.